dia, irmãos visitantes, todos são bem-vindos. Convido a todos a louvarmos ao Senhor, a adorarmos o nosso Deus, que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Você pode ficar em pé comigo, por favor? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É nada menos que Jesus, mostrando seu amor profundo. Muito ensino tem surgido, trazendo grande confusão. Mas só Jesus ressurgido pode nos dar redenção. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É nada menos que Jesus, mostrando seu amor profundo. Muito ensino tem surgido, trazendo grande confusão. Mas só Jesus ressurgido pode nos dar redenção. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão para me levantar. Sei quem eu tenho crido e que é poderoso para fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a Pai, ó, vem com seu poder.
da cruz, nada pode parar o autor da vida. Amém? Vamos sentar. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, descanção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei, seu corpo inerte ali ficou, luz que as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo está ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou, não há mais medo, culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder infernirá, das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Amém? Vamos ter a abertura. Irmãos e irmãs, queridos amigos visitantes, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo Jesus esteja com todos. Estamos aqui todos reunidos para adorar o Senhor. O mesmo propósito, né? De adorar o Senhor, adorar o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor, Espírito Santo. Então quero agradecer pela presença de todos, os irmãos e amigos que estão assistindo pelo Facebook, e pedir, lembrar que você venha participar conosco dessa comunhão presencialmente, quando puder. Então, esse culto que vamos prestar ao Senhor, que está se iniciando com Assis, necessita da participação de todos, os irmãos, as irmãs, os amigos, para que todos nós juntos possamos prestar esse culto que agrade ao Senhor Deus. Então, nesse momento, vamos cantar, vamos ler as Sagradas Escrituras que Jesus Cristo, seus apóstolos, nos deixaram. Então, vamos também estar atento à mensagem que o Senhor Deus vai nos trazer através do irmão, através da ceia, através da oferta, através do encerramento. Tudo é um conjunto juntando tudo, esta adoração que vamos prestar ao Senhor. E nesse início eu quero
pedir para os irmãos abrir as Sagradas Escrituras da Bíblia, lá em João. E vamos ter a primeira leitura das Sagradas Escrituras, em João capítulo 4, um trecho bem conhecido, mas vamos meditar para nos ajudar nessa leitura, nesse início de adoração que vamos prestar ao Senhor. João capítulo 4, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então esse trecho que está aqui foi tirado da conversa de Jesus com a mulher samaritana, que não conhece. E em certo momento dessa conversa com ela, ele falou de verdadeiros adoradores. Que esses verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o nosso Pai, em espírito e em verdade. Então vamos lá, apenas um resumo, né? Mas como podemos adorar em espírito? Porque Jesus falou em espírito e em verdade. Bom, como a gente pode adorar em espírito e somente? Primeiro, os nossos pensamentos devem estar concentrados em Deus. Em segundo lugar, devemos meditar nas verdades que serão ensinadas e estão sendo ensinadas nesse momento e quando a gente participar. Em terceiro lugar, deve ter um desejo assim ardente, vamos dizer assim, de agradar ao Senhor. Em quarto lugar, a nossa adoração ela precisa ser sincera. Ela precisa ser sincera. Então, eu separei essas colocações para essa adoração em espírito. E em verdade, como podemos adorar em verdade? Como diz aqui o nosso Mestre Jesus Cristo. Então, esse adorar em verdade que Jesus diz é adorar segundo a palavra de Deus, segundo Ele nos trouxe. Inclusive, João 17 fala nisso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, adorar em verdade é adorar de acordo com os ensinamentos de Deus. Então, de nada adianta a gente adorar em espírito se a gente não adorar também sobre a verdade de Deus. Então tem que juntar essas duas coisas. Então, a adoração em espírito deve estar acompanhada de uma adoração dentro da verdade bíblica. Uma não exclui a outra. Então, devemos adorar em espírito, seguindo toda a verdade que o nosso Mestre Jesus Cristo nos trouxe através dele próprio e dos seus santos apóstolos. Que Deus nos ajude para que sempre a nossa adoração seja em espírito e em verdade. Querida família de Deus, vamos ficar um instante em pé para pedir a nossa vida. Oremos ao Senhor. Santo Deus, bendito e eterno Pai, Tu és o único, Tu és o verdadeiro, Tu és o soberano, soberano em todo o universo, soberano em toda a terra, soberano sobre tudo o que
que há nela. Bendito e santificado seja o vosso nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, felizes e gratos. Primeiro por o Senhor estar nos dando essa oportunidade de estar vivos ainda. Como somos agradecidos por isso. E podemos estar vivos, e estarmos com saúde, e também de o Senhor estar conosco, nos acompanhando. E por isso estamos aqui, Pai, conseguimos chegar em segurança graças ao Senhor. E com esses corações agradecidos por tudo isso, Pai, o Senhor já está nos concedendo, queremos aqui juntos, em comunhão, adorar o Senhor. Ó glorioso Senhor, nos abençoe. Seu Santo Espírito que nos acompanha possa nos orientar para que essa adoração que vamos prestar a Ti, Pai, seja em espírito, seja em verdade. E com isso, como consequência desse nosso esforço, possa lhe agradar, Pai. Então pedimos que o Senhor possa orientar a todos. Oriente o mensageiro de hoje, que estará trazendo a Tua mensagem. Nos ajude para que a gente tenha um coração humilde e atento ao que o Senhor vai nos ensinar. Para que assim possamos ser não somente ouvintes do que o Senhor vai nos falar, mas praticantes, Pai. Que o nosso comportamento, as nossas atitudes possam ser de acordo com a Tua santa e bendita vontade, Pai. Por isso clamamos, todos nós aqui, Pai, nos transforme, Pai, de acordo com a Sua vontade. Nos transforme, nos santifique, para que assim a gente possa ser luz para todos que estão ao nosso redor, Pai. Obrigado, Pai, por nos tirar das trevas e nos trazer para a luz do Seu Filho amado. E em nome do Seu Filho amado, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que oramos e agradecemos sempre, Pai. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, é Ele quem dá, é Ele quem dá, é Ele quem dá. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Quem mais domina o imenso céu, quem mais faz todo rei se prostrar, quem mais sussurra e as terras tremem, somente o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único, cante, declare para sempre o Santo Deus. Venha, adore o Santo Deus, que outra beleza merece glória, qual outro brilho ofusca o sol, que majestade e justiça reina, somente o Santo Deus. Venha e contemple aquele que é único, cante, declare
Santo
paz de Deus esteja presente com cada um de nós nessa manhã. A leitura que antecede a mensagem se encontra no livro de Atos, capítulo 11, dos versículos 19 ao 30. Atos 11, dos versículos 19 ao 30. Antes de lermos, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, bendito seja o seu santo nome, Pai. Graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, ó Pai, em comunhão com o Senhor, com o propósito de te louvar, de te adorar, de engrandecer seu santo nome, Pai. Usa, ó Pai, nosso irmão e teu servo Valdir, que ele possa trazer uma mensagem, ó Pai, clara, entendida para os nossos corações, nossos pensamentos, e que nós possamos colocar em prática, Pai, para levar seu evangelho para os carentes, ó Pai de ti. Abençoe nosso dia, que tudo corra bem, em nome de Jesus, amém. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-a para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamou Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorros aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus continue conosco nessa manhã. Se olhar para cá, eu só vejo o campo vazio. Então eu tenho que olhar lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. E Deus me ajuda a ver cada um de vocês. Porque eu prefiro sempre poder olhar para cada um na medida em que nós desenvolvemos o estudo da palavra. Mas estamos reunidos aqui num só corpo, num só Espírito, dando glória a Deus, né? A Deus por tudo isso. Então, essa passagem que está em Atos, nós vamos nos deter um pouco no livro de Atos hoje. Porque o livro de Atos me empolga muito sempre ler e reler, porque ele fala da igreja do primeiro século. A igreja fundada no modo de dizer, né? A igreja que se iniciou no dia de Pentecostes, com a pregação, a descida do Espírito Santo e a pregação poderosa dos apóstolos. Milhares aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Era uma marca importante na vida de todo mundo, né? Todo mundo. Porque a velha lei ficava de lado e a nova lei, a lei de Jesus Cristo, a lei da salvação, quer dizer, a nova aliança, Jesus chamou de aliança, estava iniciando. E imagine que Jerusalém era o centro onde estavam lá os judeus, né? Foram os primeiros a aceitarem. Mas hoje nós queremos fazer um estudo mostrando que uma outra igreja em Antioquia também foi chamada para pregar o Evangelho de Jesus Cristo.
E é interessante, se você se deter nesse estudo, não meu estudo, o estudo da igreja de Antioquia, foi ali que iniciou o trabalho maravilhoso do apóstolo Paulo. Então, de certa forma, resumindo, a missão de Paulo como apóstolo chamado dos gentios, se iniciou numa igreja menor fora de Jerusalém. Mas nós vamos ver que ela tinha umas características, que de fato a transformava numa igreja pujante. O que nós queremos na igreja de Cristo 9 de julho? Ser uma igreja pujante, que seja uma igreja unidos pelo mesmo propósito, que nós possamos praticar o segundo mandamento, que é amar uns aos outros. Isso significa vocês olharem para mim com mais piedade, com mais atenção, e me ajudar a superar aquelas limitações que eu tenho como pessoa, como irmão, inclusive. Porque nós somos sal, nós somos luz. E sal e luz são efeitos positivos. Se você olhar aqui, a Bíblia não fala sobre pimenta, porque a pimenta não daria um efeito positivo, de forma simbólica. Então vamos nos ater um pouco sobre esse estudo, talvez seja um estudo um pouco demorado, mas ao mesmo tempo não o suficiente. Vocês com certeza não se garantem do que eu estou trazendo um estudo completo sobre esse assunto. Eu coloquei um título aqui, a gente gosta de colocar um título, falar de um personagem que é destacado aqui nesse trecho que nós vamos ler, Atos capítulo 11, em que me alegra muito, não só conhecer, mas tentar assim, ver o que é possível eu adquirir de qualidades que esse homem mostrou lá no primeiro século, lá na igreja de Jerusalém, mas também na igreja de Antioquia. E eu coloquei aqui, José Barnabé, o Consolador e Pacificador. Lucas 10,6 chama de um filho da paz. Isso é um desafio para nós, sermos um filho da paz, de sermos um consolador, de sermos um pacificador. Nós sabemos que o mandamento de Jesus, antes de subir aos céus, Mateus capítulo 28, ele fala, mandamento de Jesus, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias da consumação do século. Batizar e ensinar ao caminho da salvação. Agora, quem era o servo que nós estamos querendo falar? Barnabé. Queria fazer um parênteses, que é o seguinte: quando nós olhamos para os homens chamados, principalmente no Velho Testamento, Deus se dirigia direto a Abraão, direto a Moisés, e chamando para um serviço. E esses homens aceitaram. Aquele momento de medo de Josué, o que Deus falou para ele? Tenha coragem e faça aquilo que precisa ser feito. Agora, esse Barnabé, Deus não falou direto com ele, não é mencionado isso no livro de Atos. Então não precisou Deus falar com Barnabé, vá e faça. Ele, conhecedor da palavra, conhecedor da necessidade da igreja, e sabendo o dom e a coragem que ele tinha de realizar o trabalho, ele saiu fazendo o trabalho. E em vários momentos, nós vamos ver aqui, de forma resumida, que ele saiu fazendo o trabalho. Precisamos de você, ele foi. Precisamos de você, ele foi. É difícil para mim, nesse momento, na realidade, eu estou meio com o joelho esquerdo aqui meio dolorido,
aceitar isso que a igreja precisa. Eu preciso que você faça isso. Às vezes eu tenho limitação física, mas não mental, não espiritual. E é isso que nós podemos substituir a nossa locomoção por atividades espirituais, atividades que nós podemos. Se eu não posso visitar um irmão, eu vou tomar licença, eu tenho um irmão muito querido, ele chama-se Nilton, lá de Florianópolis, muito querido. Ele é um provedor da igreja de Florianópolis. A igreja de Florianópolis sofreu muitos momentos negativos lá, e o Nilton continuou lá. E para quem conhece a mulher do Nilton, a Néia, minha irmã também querida, ele está passando lá muito mal de saúde, os dois, simultaneamente. Agora, aquele Nilton também, estou dando exemplo dele, ele também era assim. Lá na igreja de Florianópolis, ele saía fazendo, um dos homens da liderança de Florianópolis. Agora, quem era o servo e obreiro fiel Barnabé? Vamos ver a primeira característica dele, voltando um pouquinho em Atos, capítulo 4. Começando pelo capítulo 4, o livro de Atos já cita Barnabé. E cita numa situação assim diferente. 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, Atos 4, 36, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Si, como tivesse um campo, vendendo, o trouxe o preço e o depositou até os pés dos apóstolos. Então, a primeira característica dele, ele era um homem o quê? Homem generoso, desprendido dos bens. Ele foi e fez, se desprendeu dos seus bens e fez. Se nós olharmos lá, Jesus, na casa de Zaqueu, quando ele recebeu a presença de Jesus, ele viu que aquele dinheiro maldito que ele tinha com ele, aquele dinheiro, ele quis se livrar daquele dinheiro. Eu dou aos pobres, eu restituo. Então, esse desprendimento de generosidade desse homem de Chipre, levita, diz a Bíblia em Colossenses capítulo 4, que ele era primo de João Marcos. Ele demonstrou assim, ser generoso nas suas ofertas. Talvez, pelo que é citado aqui, que cita Barnabé, que quer dizer espírito de exaltação, como se tivesse um campo, os apóstolos deram o nome de Barnabé. Então parece que ele tinha já uma ligação com os apóstolos lá em Jerusalém. Então ele era um homem conhecido, ele tinha uma boa reputação, e ele provou logo no início, dando essa oferta. Diz as indicações que Barnabé se converteu ao cristianismo nos primeiros anos da igreja, lá em Jerusalém. Ele teve um papel importante na expansão, nós vamos ver, do Evangelho, no capítulo 11, 13. Acredita, os comentaristas, que Barnabé pode ter feito parte daqueles 70 homens enviados por Jesus. Não confirmado. Agora, em Atos capítulo 11, lido pelo nosso irmão, vamos lá para Atos 11, esses versículos lidos agora de manhã, destaca a qualidade do seu caráter. Ele foi escolhido e enviado como missionário pelos apóstolos, onde havia também um presbitério, de Jerusalém, como missionário para Antioquia. Nós só enviamos alguém em nosso nome para realizar um grande trabalho se nós temos a primeira coisa, confiança. Temos confiança, e apoiamos tudo que aquela pessoa vai fazer. É o chamado mensageiro. Então veja que ele foi escolhido como missionário. Lá chegando em Antioquia, ele exortava a todos com alegria, ensinando a permanecer no Senhor Jesus. Foi isso
nosso irmão leu agora. Versículo 24, vamos ver o 24, 11, 24. Porque era de bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Já havia um trabalho, né? Diz o trecho inicial aqui, que alguns, versículo 20, alguns, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam aos gregos anunciando o Evangelho, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos deles se converteram. Barnabé foi enviado, né? E ele, sendo, versículo 24, um homem cheio, bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu. Então veja que ele pegou um trabalho iniciado, mas ele foi agregar alguns valores. E alguns valores desses talvez sejam um reconhecimento que aquela igreja gentílica, que não nasceu lá no seio de Deus, né? Naquele primeiro século, teria dificuldade para ser identificada e aceita como uma igreja fiel a Jesus Cristo. Então já mandaram Barnabé. Barnabé foi completar aquela obra que já havia sido iniciada. E se nós continuarmos, nós vamos ver que esse trabalho, né, é incansável de Barnabé. Narra que, numa tribulação lá de Estevão, né, houve esse envio, perseguição da igreja, e homens foram para Antioquia, fugiram, né? Mas o versículo 21 diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o Evangelho. Então, aquela igreja se iniciou com homens que fugiram da perseguição lá em Jerusalém. Barnabé iniciou sua missão exortando, encorajando os irmãos que com firmeza no coração permanecessem, né, no Senhor. Ele também avaliou o progresso que estava havendo naquela igreja, né? E o versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por um ano se reuniu a igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Uma outra função de Barnabé foi essa. Saulo, lá em Damasco, teve um encontro com Jesus e que era o perseguidor, que matava, que aprisionava cristãos. Ele aceitou a missão que Jesus deu para ele, Saulo. Por isso que é Saulo de Tarso, se fala, né? E nessa aceitação, ele estava escondido, de certa forma, na terra dele, porque ele temia o revanchismo daqueles que ele havia perseguido. Então, aceitando Jesus, disposto a fazer a missão, mas ele estava amedrontado perante os homens. Muitas vezes a obra não anda por isso. Nós somos amedrontados perante os homens. Lá a escola está aqui embaixo, atrapalha a gente. Lá a escola, lá eu tenho reclamado. Lá a escola largou lá um monte de areia ali no campo, lá a escola não pintou a parede. Irmãos, nós estamos deixando a obra dos homens nos atrapalhar. Nós precisamos superar isso, né? Superar. Então, ele foi buscar Saulo, e tudo indica que ele conhecia Saulo, né? Há uma comentarista que supõe que ele já era notável em Jerusalém, como judeu, antes da sua conversão, e Saulo também era notável em Jerusalém. Ele se converteu, Saulo se tornou um perseguidor. Retocando a história. Agora veja que talvez os dois tiveram o mesmo treinamento, diz os comentaristas, que na escola de Gamaliel. Então, eles já se conheciam. Você vê que é taxativo aqui o trecho, né?
Versículo 25: partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado, levou para Antioquia. Veja que o Barnabé, ele sentia que o trabalho estava crescendo tanto que ele precisava de alguém poderoso na palavra, poderoso na maneira de fazer o seu trabalho como pregador. E ele foi buscar um homem especial lá em Tarso, que já era um apóstolo, que Jesus havia escolhido para pregar aos gentios. O irmão Paulo foi escolhido para pregar especialmente os gentios. Por isso a sede inicial do trabalho, das saídas, do retorno de Saulo é em Antioquia. Ele é patrocinado inicialmente pela igreja em Antioquia. Agora, uma outra característica dela é essa: ele foi encorajar Saulo a realizar um trabalho junto com ele para o reino, para a igreja de Antioquia. Então ele era um homem encorajador, convicto do que era importante para o trabalho de expansão da igreja. Nós precisamos ser mais encorajadores. Nós precisamos olhar para os irmãos, para as irmãs que realizam o trabalho aqui na 9 de julho, em outros lugares inclusive, e encorajá-los, porque desanimá-los é fácil. Basta uma palavra e eu desanimo o meu irmão. Então, essa atitude de Barnabé me chama a atenção, porque ele não teve receio de passar por fronteiras de antagonismo e ir buscar esse homem chamado Saulo. Ele conhecia a conversão e confiava na conversão que Saulo havia tido. Diz aqui um outro destaque que eu queria dar, está no versículo 27, do que foi lido, Atos 11, 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Paulo. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio Barnabé e Saulo. Quer dizer, Barnabé e Saulo já eram uma equipe de dois, fundamental para o trabalho em Antioquia. O trabalho estava crescendo. Havia homens notáveis já em Antioquia, profetas já notáveis em Antioquia, mas pegaram essa dupla disposta a servir, e diz aqui, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé. Eu queria destacar, é um comentário meu, e veja que interessante a visão da igreja de Antioquia. Era uma visão de uma igreja universal. Ela não estava olhando só para as necessidades locais, ela estava olhando para as necessidades do reino. Então, muitas vezes, nós olhamos apenas no nosso umbigo, Meu pé está um pouco longe, então eu olho para o meu umbigo. Eles estavam olhando as necessidades do reino e mandaram ajuda para a Judéia. Isso é um conceito de igreja universal. A igreja de Cristo é local, no seu trabalho local, sim. A Antioquia tinha seu trabalho local, mas olhando para as igrejas já estabelecidas em outro lugar. Esse é um comentário meu, é uma boa visão daquela igreja. Deixa eu continuar. A gente faz anotações e depois se atrapalha. Um outro ponto, diz o trecho lido, que esse Paulo e Barnabé, agora no capítulo 13, continuando, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Nígio, Lúcio, Manaém, Tetrarca, Saulo, e serviram eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito:
Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhe sobre as mãos o despediu. Nós poderíamos passar aqui a manhã inteira olhando para essa primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, mas essa é a introdução que Barnabé, a igreja de Antioquia, colocando Barnabé e Saulo, é a introdução de Saulo no seu grande ministério de expansão da pregação como apóstolo Paulo. Mas é aí que originou, né? O grande rio Tietê que passa ali, é grande aqui, mas ele se origina lá atrás, né? Das frutas, uma pequena fonte de água, né? Então, semelhantemente, essa primeira viagem, Barnabé está amparando Paulo, porque Paulo precisava se livrar daquele reflexo da sua trabalho de perseguição à igreja, aos cristãos. Então ele precisava renovar o seu caráter perante toda a irmandade daquela época. Então veja que eles se separaram e eles saíram numa grande missão. Essa Atos 13 em diante vai falar no versículo 13: e navegando, 13, eu estou tentando resumir aqui a primeira missão. E navegando de barco, Paulo e seus companheiros dirigiram a Perge. João, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando a Perge para Antioquia, indo no sábado da sinagoga, assentados. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmão, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizer. Então, uma característica dessa pregação inicial era viagens às diversas cidades, inicialmente nas sinagogas, porque entendia-se até esse momento que o Evangelho, Boa Nova, era para os judeus, os descendentes dos judeus. No entanto, isso é só inicialmente. Depois Paulo vai mostrar que o Evangelho é uma pregação para todos. Então, Barnabé, eu queria sempre destacar, sempre apoiando ele, e Paulo começando a se desenvolver, né, sozinho nesse trabalho. Então, a importância da decisão dos apóstolos e dos presbíteros, sempre de apoiar o trabalho de Barnabé, e Barnabé era uma alavanca para o trabalho de Paulo. Eu vou, no final, explicar porque eu estou dizendo tudo isso. No capítulo 15, para ir terminando, é citado, no capítulo 15 de Atos, uma controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Isso é um assunto muito extenso, né? E no momento não seria tanto valor para nós. Mas o capítulo 15, de 1 até 35, narra a importante decisão dos apóstolos e presbíteros sobre a controvérsia que tinha surgido na igreja lá de Antioquia, da necessidade dos novos cristãos, gentios, não judeus, de serem circuncidados. Então deixei o povinho lá e começou a fazer barulho, né, naquela igreja que estava se expandindo. Esse povinho que faz barulho, a gente sabe por que eles fazem barulho, né? Eles são agentes do inimigo da igreja. O inimigo da igreja, ele não vai descer aqui e fazer um estardalhaço. O inimigo da igreja vai usar 1 de nós, 2 de nós, 10 de nós, para fazer o barulho, né? Para fazer os debates. Então nós temos que cuidar para não ser um desses, deixar que o inimigo nos conduza a um debate infrutífero. Então, a narrativa de 1 a 15 explica muito bem isso, muito bem. Teríamos que gastar um tempo nisso. Então, alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos: se vós não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Paulo e Barnabé se indignaram
E a igreja resolveu enviá-los até Jerusalém para consultar os apóstolos e presbíteros sobre a correta condição espiritual dos gentios. Notar que o inimigo da missão usa homens para perverter o trabalho, o evangelismo da igreja. Por isso precisamos ficar atentos sobre essas tentativas do inimigo. Atos capítulo 15, então, após a reunião dos apóstolos, versículo 6, e os presbíteros, foi dado foi feita uma carta em que os presbíteros e os apóstolos reconheciam que os gentios, agora cristãos, podiam ser admitidos e não perseguidos dentro da igreja do Senhor. Versículo 15, eu vou ler aqui o 22, né? 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, apóstolos e os presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, juntamente com Paulo, foram enviados a Antioquia, Paulo, Barnabé, Judas, Silas, homens notáveis, escrevendo por mão dele os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia. Então, essa carta vai tirar qualquer dúvida e vai alegrar aqueles que estão lá entre os gentios batizados. Eles precisavam passar pela lei de Moisés. Eles não precisavam ser circuncidados para se tornar prosélito. Eles tinham aceitado Jesus da forma que foi apresentado. E eu vejo sempre Barnabé participando. E se você pegar uma balança, Barnabé vai descendo e o apóstolo Paulo subindo. Então ele foi importante, na minha opinião, no desenvolvimento do trabalho missionário do apóstolo Paulo. A grande missão era do apóstolo Paulo. Ele foi chamado por Jesus para a grande missão. Mas ele dependeu de Barnabé para poder ser apresentado lá entre os presbíteros, para dizer que ele era um homem de fato convertido. Ele foi também instrumento de Antioquia, pregando, ensinando, para que aqueles gentios se sustentassem na verdadeira palavra. Então eu posso fazer essa função, você pode fazer essa função. Cada um de nós pode fazer a função de apoio, de encorajamento daquele que está fazendo a função. Não é? Tem alguém lá quebrando pedra, tem alguém lá fazendo buraco, tem alguém lá pintando uma parede. Eu posso chegar perto e falar: puxa, você pega uma cadeirinha, isso aí. Puxa, que bacana, o que você está fazendo? Você precisa de ajuda? Preciso, espera aí que eu vou procurar ajuda. Não é assim, não. Nós temos que olhar para o trabalho da igreja e, como Barnabé, o que está precisando ser feito? Isso eu posso, isso eu não posso, isso eu não sei. Então esse entusiasmo faz com que aquele que está à frente do trabalho, ele cresça, ele se desenvolva, ele se fortalece, ele se anima e ele vai dar sequência ao seu trabalho. Não estou falando do trabalho de grande vulto, não é trabalho de grande vulto, é qualquer um dos trabalhos. Vou dar um exemplo para alguém que não está aqui, Daniel Rocha. Daniel Rocha, um dia ele tomou uma decisão, não sei se toda particular ou não, e lixou todos esses bancos. Você lembra disso? Lixou todos esses bancos. E parece que ele tinha uma pequena ajuda aí para tirar o pó que era no chão. Agora eu acredito, que eu entendo bem, que eu estou vendo um banco aqui, parece que ainda não recebeu tinta. Talvez esses bancos precisem ser pintados, envernizados, para melhorar a sua aparência, não é mesmo? Qual de nós, eu não, mas qual de nós ofereceu uma ajuda do Daniel Rocha? Porque ele começou, ele que termina. Isso é uma opinião não errada, é uma opinião de alguém que não está em Cristo, que não entendeu o Evangelho, porque eu posso me converter, eu posso me batizar e não me converter.
Ou seja, eu não mudo a minha visão. Então eu estou desafiando a igreja hoje de manhã a isso, que nós possamos ser únicos no trabalho. Olharmos para a necessidade da igreja e cada um de nós tem um dom e está exercendo o papel. Só que é difícil para eu fazer sozinho. Então eu preciso da sua ajuda. Cada um de nós precisamos de uma ajuda. Né? Uma crítica basta, precisamos de uma ajuda. Então eu tenho como Barnabé um grande exemplo. Eu vou ler aqui um resumo que eu fiz. Notar quantas qualidades do caráter desse servo fiel a Cristo em primeiro lugar. Barnabé mostrou ser generoso nas suas ofertas. Barnabé tinha boa reputação, reconhecida pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros. Barnabé aceitava as lições escolhidas para ele. Barnabé era um conciliador. Apoiou Saulo de Tarso, após a sua conversão, para se tornar um grande mensageiro da palavra. Barnabé era um pacificador. Barnabé, com energia, rejeitou aquela controvérsia sobre os gentios terem que ser circuncidados. Barnabé era um pregador incansável. E Barnabé sempre esteve sendo generoso. Que nós possamos não ser igual a Barnabé, porque nós não fomos criados como Barnabé, mas que nós possamos ter em Barnabé. Você pode fazer um estudo particular. Para mim, Barnabé serve como um bom exemplo. Se você olhar para Neemias, lá no palácio, copeiro, vida mansa, um dia ele decidiu ir ver os irmãos que estavam sofrendo lá em Jerusalém. Ele decidiu, foi ao rei, pediu licença e foi. Eu gosto muito do livro dele. Se você quer ver um trabalho organizado, estude o livro de Neemias. Ele, para realizar lá o primeiro coisa que ele queria fazer, que era reconstruir os muros, ele fez muito mais. E no final, com a ajuda de Essa, ele reconstruiu a vida das pessoas que lá estavam, voltando de novo a proclamar as verdades de Deus, aceitando seguir a lei na época, que era a lei mosaica. Então veja, ele reconstruiu a vida espiritual. Ele foi para reconstruir o mundo, ele teve ajuda. Então que nós possamos isso, olhar para a igreja de julho. O que precisa ser feito? Eu não tenho que perguntar para ninguém. Eu olho, vou lá e faço. Vou precisar de ajuda? Ô Marcelo, dá para você me ajudar? Ô Marcelo, dá para você me ajudar? E assim, então eu queria passar essa mensagem no começo desse ano, hoje é o último domingo, primeiro mês, de positiva. Que nós possamos ser um pouquinho como Barnabé. Às vezes a gente precisa de um modelo, Agora esse modelo é bíblico, abençoado por Deus, e são fatos concretos lá do primeiro século, onde uma igreja gentílica, fora da sede, trabalhou com a ajuda de um homem notável, um homem de fé, um homem bom, e um homem reconhecido pela liderança da igreja como um homem pronto para exercer o seu papel. Que Deus nos abençoe e que possamos, com certeza, oferecer o melhor de nós no serviço de Cristo, no serviço da igreja que aqui se reúne. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos sempre diante do Teu trono de glória e podemos, Pai, sim, passarmos a manhã toda olhando para as maravilhas que Lucas deixou descrito, narrou como historiador, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, sobre o início da igreja, Pai, abençoada pelo Espírito Santo, sobre o trabalho, Pai, daqueles homens chamados como apóstolos, mas uma igreja que já tinha separado homens para o presbitério,
E esses jovens, Pai, apoiando o trabalho que estava sendo realizado em outras cidades. Que bom, Pai, que nós possamos refletir nisso, porque nós fazemos parte desse trabalho. Um dia o Senhor levantou missionários que vieram para São Paulo, alguns já faleceram, Pai, e deixaram esse trabalho aqui na Nova Júlia, esse prédio, o povo, a doutrina, especialmente a doutrina, para que nós que estamos aqui hoje, nós que somos os atuais, Pai, membros, irmãs, irmãos, jovens, idosos, que nós possamos dar continuidade a isso, Pai, para que as próximas gerações vejam que o trabalho iniciado está indo avante, Pai, com vontade, com amor, com entusiasmo, Pai. Nós precisamos às vezes de entusiasmo, Pai. Então que o Senhor nos dê esse entusiasmo para que nós possamos fazer a coisa certa. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos aceita, o Senhor nos dá a sua paz, o Senhor nos perdoa, o Senhor tem misericórdia conosco, longanimidade conosco. Mas o Senhor vai nos moldando, Pai, nos dando a oportunidade de fazer. Então, Pai, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada pessoa, Pai, que se agrega aqui conosco, para que nós possamos, de fato, Pai, termos uma igreja que seja entusiasmada pelo trabalho de pregação do Evangelho e de louvor ao Senhor. Obrigado que estamos aqui hoje, no domingo, primeiro dia da semana, unidos pelo mesmo propósito, como foi falado na abertura, de dar um culto de adoração ao Senhor. Queremos chegar no seu trono de glória, não por mérito nosso, não por palavras nossas, mas queremos chegar no teu trono de glória, pedir a sua bênção, fique conosco ainda, em nome do seu Filho Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor e o nosso Pastor. Obrigado, Pai. Amém. Vamos ficar em pé. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Vamos sentar?
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse versículo deixa claro que todos pecaram. Eu, você e até aquele que acha que não pecou, pecou. Dando continuidade, no verso 17, nesse mesmo capítulo, a Escritura nos fala: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. O ato é este. O ato é o ato da crucificação de Jesus Cristo. Ele se entregou por cada um de nós. É isso que deve nos vir à mente neste momento que participamos da ceia. Indo para o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, o contexto era o seguinte, 14, 12. E no primeiro dia dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? E passamos então propriamente aqui para o verso 22, onde, na versão que eu tenho, vai especificar a ceia do Senhor.
O verso 22 fala assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Oremos pelo pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de bondade, Pai que não mediu esforço para que nós pudéssemos ter as nossas vidas redimidas, os nossos perdões, os nossos pecados perdoados, que o Senhor, ó Pai, quando por um amor que às vezes nos é difícil compreender, entregou o seu Filho unigênito para que nós, Pai, pudéssemos então vir a participar, Pai, deste momento. Ó Pai, que o Senhor abençoe o pão que representa o corpo dele, o sacrifício de Jesus Cristo numa cruz, um sacrifício, Pai, doloroso, que custou, Pai, custou a vida dele. Eu peço, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Verso 23. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Oremos pelo cálice. Pai, este sangue derramado, Pai, com o qual foi selada esta aliança, Pai, com a qual, através da entrega do Teu Filho, Pai, o Senhor nos conduz para um novo tipo, Pai, um novo tipo de vida, um novo tipo, Pai, de relacionamento com o Senhor. Na aliança da graça, Pai, nós podemos nos achegar a Ti, tendo como intermediário Jesus Cristo. Ó Pai, como é bom poder falar diretamente com o Senhor, sem palavras repetidas, sem palavras ensaiadas, mas palavras, Pai, que vêm do coração. Faça-nos de nós, Pai, uma família unida, uma família que queira, de todo o coração, continuar a te servir, fazendo, Pai, o que te agrada, não só aqui, mas em todos os momentos da nossa vida, onde quer que estejamos. Abençoe a este cálice que vamos tomar, é o que te peço, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Um milagre santo no caminho de Emaús, quando tudo era pranto, um homem de luz apareceu, ressuscitou.
Agora nós teremos a oferta. E a oferta, quando a gente busca, né, no dicionário, ela tem um significado muito interessante chamado presente. E quando nós dividimos os tempos verbais, nós dividimos entre passado, presente e futuro. E quando a gente vai avaliar o presente é um momento maravilhoso, que é uma dádiva de Deus estarmos aqui hoje presente, é uma dádiva de Deus poder viver o presente, né? Porque se não fosse por intermédio dele, pela misericórdia dele, nós não estaríamos aqui. E por que eu estou comentando a respeito disso, né? A oferta, por ser um presente, muitas das vezes a gente observa como apenas um ato, né, de agradecimento a Deus, né? E a gente sente isso, às vezes avalia isso dentro da nossa vida como algo necessário, e a oferta é algo voluntário. Então nós precisamos nos preparar sempre que nós vamos presentear alguém. Sempre que nós vamos escolher algo para alguém, nós procuramos fazer algo de forma que agrade. E assim também tem que ser oferta ao Senhor, fazendo de forma que agrade ao Senhor. Então, muitas das vezes, a gente pensa muito, quer planejar muito, e aí eu me recordo de 2 semanas atrás eu estava conversando com o nosso irmão Vicente, após a mensagem que ele nos transmitiu, e hoje mais uma vez reforçado pelo nosso irmão Valdir, né? E muitas das vezes os irmãos têm que ser piedosos conosco, né? E aí o Vicente, na mensagem, ele comentava, né? Estar aqui à frente sempre dá aquela mexida no estômago, aquela questão de preocupação. E aí eu, conversando com o nosso irmão, eu me recordei de uma frase que eu vi um tempo atrás, fala, né? Levar a palavra de Deus é como um mendigo ensinando ao outro onde encontrar o pão. Muitas das vezes a gente tem uma necessidade insistente dentro de nós de estar muito preparados para participar da obra. E muitas das vezes a gente esquece de pedir a direção do Espírito Santo que habita em nós. Muitas das vezes a gente se preocupa muito em ser perfeito demais. Mas a gente nunca vai alcançar a perfeição. A gente é imitador de Cristo e nós somos lavados pelo sangue de Cristo na cruz para que a gente alcance a salvação. Então, assim como o nosso irmão hoje na mensagem falou muito, né, sobre a gente poder estar contribuindo com a obra, a gente estar preparado para a obra, a gente se entregar para a obra, a oferta é um ato de entrega, né? Neste momento a gente vê a oferta como um ato de entrega financeira, porque a gente recebe essa instrução pela palavra também para assistência aos santos. Muitas das vezes a gente encara a oferta apenas como um agradecimento, mas na verdade muitas vezes a gente oferta para contribuir com os nossos irmãos no sul que sofreram com as fortes chuvas, para contribuir com a proposta de levar a palavra de Deus a todas as capitais como Colheita Brasil, né? Então a oferta é um ato de colaboração para a obra, para que a obra se realize e para que, assim como nós em nossa vida tivemos a oportunidade de ter recebido a palavra de Deus e ter tocado o nosso coração e hoje estarmos aqui prontos para servir, outras pessoas possam vir, para que a gente não tenha mais esses bancos vazios, mas para que as pessoas possam simplesmente se arrepender enquanto há tempo. E às vezes a gente encarar que esse presente de Deus nada mais é do que um ato de misericórdia para conosco, para que a gente possa viver, se arrepender e alcançar a vida eterna. Para a oferta, eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando for. Vou pedir aos irmãos ainda que abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7.
2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E com alegria que nós possamos reconhecer, né, a importância dia a dia de Deus em nossas vidas e da importância que essa obra prospere, que ela cresça, que ela se fortifique, para que mais pessoas possam estar aqui reunidas na mesma oportunidade de fé que hoje nós temos para continuar. Vamos ter uma oração. Antes da oração, eu gostaria de dizer àqueles que estão nos visitando: não se sintam obrigados a participar deste ato. E aqueles que desejarem ofertar, ao fundo nós temos a caixa onde pode ser depositado o valor em espécie, ou quem preferir também tem a chave Pix para fazer de meio eletrônico. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei Todo-Poderoso, Pai bendito, amado, glorioso, obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje estarmos aqui reunidos nesse primeiro dia da semana, Pai, para prestar esse culto de adoração ao Teu Santo Nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos abençoado neste domingo com uma palavra edificante, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de participarmos da ceia. E principalmente, ó Pai, neste momento agradecemos também a oportunidade de participarmos da oferta, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando estes valores, Senhor, que serão ofertados para a Tua obra, para que nós, na sabedoria do Espírito Santo que habita em nós, ó Pai, possamos fazer uma boa aplicação desse dinheiro para que essa obra cresça e para que mais pessoas, Senhor, tenham a oportunidade de conhecer, ó Pai, o Teu verdadeiro amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos concede, e é no nome santo do Seu Filho Jesus que nós oramos e rendemos graças. Amém, Senhor. Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da serra, a beleza de Cristo é maior, sempre é maior, sempre é maior. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristal. Para nós este nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo libera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor na capela soa forte tal qual é Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor é Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor é Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Cristo, o nome mais forte na guerra, seu brilho as trevas arreta. O escudo de Deus é melhor, sempre é melhor, sempre é melhor. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristal. Para nós este nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo libera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor na capela soa forte tal qual é Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor é Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor é Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. O nome de Jesus é a nossa salvação. O
Jesus é a nossa salvação.